Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo para aquele nosso encontro. Vou aguardar as pessoas irem entrando. Boa noite. O pessoal está entrando. Então, a gente já vai começar a bater um papinho mais uma vez, falando da ordem de nascimento dos filhos e como isso, né, pode trazer desafios, sucessos, limitações, sentimentos. Então, estamos aqui. A Daiane também já está entrando. Oi, Dai. E vamos começando, né? Eu sou a Emília da Ensi Desenvolvimento e adoro estar aqui para bater um papinho com vocês sobre constelação familiar, para a gente conversar um pouquinho para entender a vida, né, gente? Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue lidar com a gente mesmo, não é verdade? Tudo aquilo que a gente conhece bem, a gente lida de uma maneira mais fácil. A Daiane está aí, obrigada, Daiane, por nos acompanhar. A Daiane trabalha também junto comigo, junto com a Val, na Ensi Desenvolvimento, e com a Sandrinha também, né? Então, estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês, para trazer, né, essa compreensão do lugar do filho na família e como isso afeta, né, os resultados de vida. Então, a gente começou lá atrás, há 2 semanas atrás, falando do primeiro filho, né? Falamos um pouquinho também já do filho único e vocês foram interagindo, trazendo as perguntas e a gente foi buscando responder e trazer para vocês esse conhecimento, ou seja, como é que isso afeta a minha vida, como é que isso afeta a vida dos meus filhos. E é muito bom, né? Porque a gente consegue compreender certos desafios que a gente passa quando a gente se enxerga fazendo parte desse grupo familiar. Eu vou colocar o fone de ouvido que eu não tinha colocado e que é melhor pra gente. Acho que o som fica melhor para vocês, né? Tinha esquecido de colocar. Então, vamos lá, né? A gente já tem o pessoal entrando aí, vou dando boa noite outra vez. Emília, da Ensi Desenvolvimento. E falando um pouquinho, né, agradecendo as pessoas que estiveram presentes na nossa vivência de constelação, que foi a semana passada, na sexta-feira, e que foi muito gostoso. E quem estava presente lá teve a oportunidade de enxergar como é que a constelação funciona, né, de entender o trabalho que a gente faz, inclusive de entender que não é mágica, né, a constelação, e sim o quanto ela traz consciência para que cada um possa entender aonde está, entender o seu sistema, situações que vivem, né, hoje de geração a geração e que esses desafios podem também ser liberados e ajudar na evolução de cada um de nós, né? Foi muito gostoso estar com vocês, fiquei muito contente de poder explicar para todo mundo como isso acontece, né? E a gente procurou também trazer várias compreensões, assim como acontece no filme lá da série, né? Uma Nova Mulher, trazendo para vocês exatamente do jeito que aconteceu lá. Os fatos, lógico, são diferentes da vida das pessoas que ali estavam, mas o objetivo foi esse, né? Foi explicar que realmente é uma verdade aquilo que aparece no filme. Então, vamos começando, né? Falar aqui dos filhos, né? Obrigada pela presença de vocês, a gente já tem bastante gente aí para ouvir, se interessando nesse assunto. E aqueles que tiverem dúvidas e quiserem ir colocando aí as perguntas, eu vou lendo, vou respondendo e a gente vai aí interagindo nesse bate-papo, trazendo para vocês cada vez mais
essa compreensão do lugar dos filhos dentro do sistema familiar. Bom, então vamos lá, continuando, né, o que eu estava falando. Então lá atrás, há 2 semanas atrás, a gente falou do primogênito, né, do primeiro filho, aquele que é o conservador normalmente, né? Então a posição do primogênito é aquele filho que vai carregar, né, que vai manifestar na sua vida como se fosse uma continuação daquilo que os pais fazem, daquilo que os pais desejam, os valores ali. Então é o conservador mesmo, né? Eu acho que é o nome que define melhor o lugar desse primeiro filho, tá? A gente falou também na outra semana sobre o segundo filho, que a gente diria que é o moderno, né? Então, diferente, o primeiro é o conservador, é o que vai levar adiante tudo aquilo, os valores, tudo aquilo, a forma como os pais enxergam e agem com a vida. E aí vem o segundo filho para trazer algo diferente, é o moderno, né? É aquele que se coloca no mundo para trazer algo novo, para interagir, muitas vezes até para trazer, para lidar com as coisas de forma diferente, né? E vem o terceiro filho, que é o que a gente vai falar hoje, que é aquele filho que se sente um pouco mais longe do pai e da mãe, né? Entre o terceiro filho e os pais, tem 2 ali no meio. Então, aquela sensação de que eu tô mais longe, né? De que para eu chegar ali nos meus pais, tem um caminho para seguir, para passar, né? Nas literaturas, naquilo que a gente lê sobre o terceiro filho, fala que ele é tão problemático quanto o filho único. Então, uma sensação, muitas vezes, de não saber o lugar dele, enfim, é bem desafiante essa postura do terceiro filho. A gente vai ir colocando cada uma das dificuldades, né? O primeiro e o segundo, eles se sentem mais ligados, mais conectados. Mesmo que exista uma diferença entre o primeiro e o segundo filho, eles se sentem mais conectados. É como se eles já tivessem aquele lugar ali. Então, eles, mesmo que exista, às vezes, um pouco de ciúmes, né? O primeiro perde o lugar quando o segundo vem. Mesmo assim, existe aquele olhar para aquele que vem depois, para o segundo filho. Eu estou falando aí, não incluindo abortos, né? Na ordem natural. A gente sabe que pela constelação familiar, os abortos mesmo, né? Não vivendo, eles têm um lugar que precisa ser respeitado. Então, reconhecendo o lugar dos filhos vivos, o primeiro e o segundo, eles se sentem mais conectados. E aí vem o terceiro, e ele aparece como alguém lá de fora. É como se o terceiro filho fosse um estranho perto dos outros 2 irmãos, né? É uma criança que muitas vezes se sente solitária. Para que ele faça parte, é como se ele precisasse o tempo inteiro cobrar dos 2 irmãos para que o olhassem, né? É como se a gente fosse enxergar a cena, é como se os 2 mais velhos estivessem ali interagindo, brincando, estivessem num mundo que eles dominam, e o terceiro filho é como se ele tivesse sempre que ficar cobrando para alguém olhar para ele. É como se ele tivesse que ficar cobrando para poder fazer parte do sistema. Ele se sente mais distante dos pais, aquilo que eu falei, porque entre ele e os pais existem os 2 irmãos, e ele pode, né, já desde criança, apresentar essas sensações de que não é visto, até pela distância que ele tem dos pais, e isso ele vai levar para a vida, tá? Então ele se sente afastado
E isso faz com que muitas vezes, nas situações de vida lá como adulto, ele não se sinta visto também, assim como aconteceu lá na família, ele precise cobrar para ser visto, e isso pode levar a um sentimento de solidão muito grande. Acho que a gente já tem até algumas perguntinhas aí, tá? Eu vou lendo à medida que a gente vai falando. Né? O pessoal tá dando boa noite, turminha, muito bom estar com vocês aí. E à medida que as perguntas forem aparecendo, a gente vai respondendo para vocês. Então, o terceiro filho, ele almeja, né? Ele busca tomar um lugar entre os irmãos. Porque ele vive com uma impressão, e isso já desde criança, ele vive com uma impressão de que ninguém está olhando para ele, de que ninguém está se preocupando com ele. E tudo isso, gente, vai gravando essa programação nessa criança, e esse sentimento de inferioridade já vai passando a fazer parte. Ele se compara com os irmãos, e no mapa dele, na visão dele, né, na representação que ele cria, os irmãos mais velhos é como se sempre tivessem sucesso, né? Porque ele sempre está aquém, né? Até a força que os irmãos mais velhos já têm, a conquista que os irmãos mais velhos já conseguiram, então o tipo de brincadeira que os irmãos mais velhos já conseguem, ele está sempre aquém. E isso desenvolve uma representação interna de inferior, né? De uma inferioridade. Eu sou menos, eu tenho menos força, eu consigo menos, o meu lugar não é respeitado. Essa criança, à medida que vai se tornando mais velho, mesmo já desde da adolescência, ele apresenta uma desconfiança com relação às outras pessoas. Tudo isso vem da relação que ele teve lá na família com os irmãos. Então, por essa sensação de ser rejeitado, como se não tivesse um lugar para ele, muitas vezes, né, como adulto, esse terceiro filho, ele pode conseguir, sim, construir algo, mas por si mesmo, sabe, se sentindo isolado. É como se ele tivesse uma compreensão de que ele não vai ter ajuda dos outros para que ele consiga conquistar alguma coisa. E eles também tanto podem construir sozinho algo para eles, sabe, se sentir numa solidão, né? E mesmo com a sensação de que é rejeitado, ou de que ninguém atende a necessidade dele, de que parece que não tem um lugar, ele pode sim manifestar uma luta e conseguir ter sucesso por ele, sozinho, sabe? Sem contar muito com essa ajuda. Até pelo medo de contar com ajuda e de ser rejeitado, de não se sentir atendido. E também pode acontecer que esse sentimento de exclusão, né, e que aparece lá programado desde a infância, até pelas brincadeiras que eles viviam, pode levar esse terceiro filho a ter muita dificuldade na vida. O que a gente percebe, às vezes, nesse terceiro filho adulto, são muitas ideias para fazer algo, tá? E ao mesmo tempo é como se ele não conseguisse chegar até o fim. Primeiro porque essas ideias que ele tem é sempre se comparando com outras pessoas, e que isso vem lá da infância, buscando fazer algo grande, buscando ser visto, buscando ser reconhecido. E à medida que ele vai buscando realizar essas ideias, colocar aquilo em ação, e que vai identificando, né, algumas dificuldades, isso vai fazendo com que ele se retraia, porque já tem dentro dele aquele sentimento de solidão. E isso pode levar a desistir daquele caminho que ele tinha esperança de conseguir, reforçando ainda mais
a ideia de que ele é inferior aos outros, de que ele não consegue ser visto, de que ele não recebe ajuda. É como se fosse um brigar com a vida o tempo inteiro para sentir que ele tem um lugar, né? Mas que tudo isso vem a partir desse sentimento de inferioridade. Junto com o sentimento de inferioridade, vem também uma insatisfação com os resultados que ele tem. E isso também faz com que ele esteja sempre buscando por uma outra coisa. Então, começa a fazer uma coisa, isso aqui não está trazendo a satisfação que eu queria, não está indo para o caminho que eu desejava, então eu vou fazer outra coisa. E existe aí uma dificuldade bem grande, né? Pode existir uma dificuldade bem grande de concretizar dentro daquilo que ele sonhava. Se tiver alguma pergunta, podem colocar aí. Se alguém estiver se identificando aí como terceiro filho, tá? Pode colocar alguma pergunta pra gente. Vou perguntar para vocês. Faz sentido isso, gente? Tem algum terceiro filho aí que se identifica? Pode escrever pra gente, pra gente até discutir, trazer e entender o quanto isso é verdadeiro. Então, a gente está trazendo aqui essa dificuldade para atingir metas, né? E, ao mesmo tempo, uma necessidade de desistir, porque tudo aquilo que ele enxerga como um obstáculo bem grande. Quando existe a comparação já desde a infância, né, com os irmãos, é como se tudo viesse de uma maneira mais fácil para os irmãos. E para ele, como terceiro filho, como quem está longe dos pais, como quem está longe de receber a ajuda que ele gostaria, a interpretação da vida é uma interpretação de que tudo é mais difícil para ele, tá? Vou ver se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Mais alguma não, se tem alguma pergunta, né? Ninguém trouxe nenhuma. A gente vê que a maioria das famílias hoje já nem tem mais um terceiro filho, quer dizer, algumas têm, lógico, né? Mas nem sempre tem. Hoje em dia a gente tem bastante, eu digo pelos atendimentos que a gente faz, né? Sempre essa coisa do primeiro e segundo filho, tá? Bom, vamos lá, não temos nenhuma pergunta, tá? Então, vamos seguindo adiante. Então, só trazendo para vocês um esclarecimento do lugar de todos na família. Então, o primogênito, aquele que vem primeiro, é aquele que vem tentando conquistar o mundo, né? Se fosse na monarquia, ele já iria receber o trono. O segundo filho é aquele que procura viver em harmonia, trazendo o novo, né? O terceiro filho é aquele que é inclinado assim a se esquivar, sabe? Porque tudo aquilo que ele olha vem com uma dificuldade. Então é como se tivesse, né, uma luta. Será que eu vou mesmo? Será que eu vou mesmo fazer isso? Será que isso é para mim? Aquela sensação de que vai acontecer algum obstáculo, de que eu não consigo, tudo isso gera um sentimento aqui dentro bem desafiante para se lidar. Então, quando a gente olha esses casos que a gente fala, puxa, mas a pessoa não sabe lidar com a vida, não sabe lidar com os nãos da vida, é desafiante entender que os desafios acontecem para todo mundo e que a diferença é a forma como a gente encara esses desafios. Mas a gente sabe que quando tudo isso está acontecendo com um terceiro filho, existe sim dentro dele uma dificuldade maior para encarar os desafios que para outro filho poderia parecer algo normal e lidar com aquilo com leveza. Para um terceiro filho aquilo se torna muito, mas muito mais pesado. Fazer um trabalho com um terceiro filho é possível? Sem dúvida nenhuma que é possível, né? Trazendo essas compreensões que a gente traz através da constelação familiar, buscando lidar
com aquilo que é verdadeiro, que é real, que cada filho tem o seu lugar, né? Que, enfim, dentro do sistema familiar, todos são iguais em importância, embora a gente respeite essa ordem de precedência, até para a gente poder entender o que é que vai montar a personalidade daquele filho. Mas quando a gente traz essa verdade de que cada um tem o seu lugar e vai ser respeitado com as suas qualidades, com todo o seu potencial, isso normalmente tende, né, pelo autoconhecimento, a pessoa consegue se colocar diferente no mundo, se sentindo igual, tá? Mas que podem aparecer desafios assim, que vem a partir desse lugar que ele ocupa, a gente sabe que isso pode acontecer. E algumas pessoas me perguntam o seguinte: mas se eu tô falando tudo isso do terceiro filho, que ele tá longe dos pais, que ele se sente inferiorizado, e o que dizer do quarto filho? E o que dizer do quinto filho? E o que dizer do sexto filho? Pela constelação familiar, a gente entende o seguinte, queria explicar isso para vocês. Então, a gente fala em primeiro, segundo e terceiro filhos, tá? Não estou incluindo aí situações de aborto, né? Tô falando ali da personalidade desses filhos dentro desse lugar. O quarto filho, ele é muito, mas muito semelhante ao primeiro filho, que é aquele que a gente chama de conservador. Então, é como se, a partir do terceiro filho, fosse repetindo os mesmos sentimentos, as mesmas sensações no lugar dentro da família que já aconteceu no primeiro, segundo e terceiro filho. Então, existe sim essa sensação de que está mais longe, mas é como se esse quarto filho, digamos, viesse fortalecido para seguir nessa luta para ser o melhor. É como se começasse tudo novamente, tá ok? Então, quando a gente olha no sistema, essa posição do terceiro é uma posição, não vou dizer a mais desafiante, mas é uma posição que vai sim trazer vários conflitos para a vida. A dificuldade de se relacionar, ela vem a partir desse olhar de ver o primeiro e o segundo se dando muito bem, já que tenham construído uma relação, e depois chegar o terceiro. Se tiver alguma perguntinha, podem fazer. Dai, não sei se tem alguma pergunta. Se você tiver visto alguma pergunta, pode passar para mim, que aqui eu não estou conseguindo enxergar nenhuma. Enfim, essa compreensão é muito significativa para você que faz atendimentos também, né? Então, você recebe uma pessoa e você percebe que o grau de insatisfação na vida é grande, que o sentimento de inferioridade é algo que está ali muito presente nas relações da pessoa, que a dificuldade de aceitar algo também pode levar a está levando a sentimentos negativos. E daí, quando você pergunta que filho você é dentro do sistema, você entende pela resposta que ele está dentro. Tem uma pergunta aí. E quando o terceiro filho, homem, vem depois de duas mulheres, pode gerar a sensação de impotência nesse sistema? Então, você sabe que quando acontece isso, pode realmente mudar, tá? Porque o filho homem, ele pode apresentar, né, na maioria das vezes, uma necessidade até de cuidar dessas mulheres do sistema. Então, nesse caso, é muito importante a gente levar em consideração como aquela família se coloca,
Qual é a responsabilidade que a família está passando para esse filho? Então, muitas vezes, a mãe ou o pai fala, olha, você precisa cuidar das suas irmãs, olha, você precisa ajudar as suas irmãs. Então, tudo isso pode gerar nesse terceiro filho uma responsabilidade. E, ao mesmo tempo, é como se esse sentimento de não fazer parte, porque ali já tem duas mulheres com uma relação consolidada, então, ou ele se fortalece como aquele masculino que vai proteger, assumindo essa responsabilidade, ou ele pode vir a se sentir triste e até essa coisa da exclusão, tá? Porque é como se ele fosse totalmente diferente daquilo que já existe. Então, o ideal seria a gente conseguir olhar isso pela constelação, né? Porque pode vir a ter essa sensação de impotência, como você está perguntando, e não, se os pais o fortalecerem como se ele fosse o forte da família, tá? Então, você vai cuidar das suas irmãs, ou você precisa prestar atenção, dando a ele uma tarefa ali dentro do sistema, tá? Tem outra pergunta, faz sentido. Meu irmão, que é o terceiro filho, foi para São Paulo trabalhar. Eu e meu irmão estamos próximos dos pais. Então, é aquilo que a gente falou, né? Quando esse terceiro filho, quando ele quer realmente fazer algo, né? Ele pode vir a se isolar, se separar dos outros, porque ali é como se, num lugar diferente, é como se ele pudesse sentir que ali ele faz parte, que ali é só por ele, não com uma sensação de exclusão, né? Que bom, gostei do seu comentário aí. Tem uma outra pessoa dizendo, eu sou segunda filha, sinto tudo isso, ser gêmea sobrevivente, como fica? Então, assim, aí também é um caso que a gente gosta de olhar pela constelação. Quando ela fala em ser gêmea sobrevivente, existe realmente um desafio, né, que pode aparecer aí. Nessa gestação foram geradas, não sei por quanto tempo, como isso tudo aconteceu, mas foram geradas juntos. Isso traz uma ligação muito grande, muito grande. Então, a falta dessa outra irmã, ou desse outro irmão, se instalar como um sentimento de tristeza muito grande e até uma não permissão, tá, para usufruir de tudo aquilo que a vida te dá. Então, é necessário olhar para ver como é que isso tá, o quanto essa gêmea sobrevivente consegue se colocar, assumir efetivamente o seu lugar no sistema, porque só assumindo o lugar é que existe essa compreensão de que eu sou merecedora e eu posso sim ter resultados positivos na vida, eu posso evoluir. A conexão com aquele que não viveu, assim como o filho que vem depois de um aborto, né, pode fazer com que não se sinta merecedor e isso trave as conquistas de vida, né? Então, tudo isso é bem desafiante, mas enfim, tem como ajudar, tem como liberar. Pode-se dizer que o quarto e o quinto possam ter sentimentos parecidos com o terceiro? Ou muda mais ainda? Então, aquilo que eu expliquei, o sentimento de estar longe pode acontecer sim, mas a força que vem no quarto filho, ela é semelhante à força do primeiro filho, né? Então, é como se ele quisesse fazer parte, ele quer ser o conservador dos valores da família. A gente sabe que dentro de um sistema, lógico que
é possível ter uma diferença maior dependendo do sistema e dos valores, né? Então, essa sensação de estar longe, ela pode sim vir a acontecer. Mas eu diria, né, pela experiência, por aquilo que a gente vê e por tudo aquilo que a gente já conhece, que o quarto filho, ele tem mais força para ir além e para conquistar do que o terceiro filho, embora ele esteja mais longe, tá? Tem outra pergunta aqui. Tem uma sobrinha que é a terceira filha da mãe e a quarta do pai. Houve um aborto do primeiro. Ela sempre corria para o pai quando tinha as suas inseguranças. Esse morreu quando ela tinha uns 12 anos. O que eu entendi é que a sobrinha dela perdeu o pai, né? Então, assim, é bem desafiante tudo isso, lógico, sem dúvida nenhuma, porque, inclusive, ela tá trazendo aqui que nos momentos de insegurança a menina corria pro colo do pai, né? E aí, quando ela perde o pai, isso é o que a gente chama em constelação, pode ter acontecido, né? Esse amor interrompido. Então, isso pode gerar, sim, nela uma sensação de insegurança para a vida, né? Essa sensação de insegurança pode fazer com que muitas vezes ela tenha uma vontade até de dar um passo para trás. Então, assim, o lugar dentro da família já é o lugar de terceiro e, no caso aí do pai até, como filha do pai, o lugar do quarto. Então, isso já poderia trazer para ela um obstáculo. E ainda com esse sentimento, né, que ela deve ter manifestado a partir da ausência do pai, isso gera, né, pode gerar bastante desafios. Uma forma de fortalecê-la é sempre trazer o quanto ela era amada por esse pai. Então, não trazendo a ausência do pai, mas sim conversando com ela sobre, mesmo que ela seja adulta, o quanto esse pai a amava, para que ela possa trazer esse pai para perto dela, tá? E aprender a lidar com essa perda, com esse destino. Então, é possível fortalecê-la, mas o que eu indicaria seria que ela fizesse um trabalho para poder ressignificar essa perda, né? Para poder trabalhar esses sentimentos que ela manifestou a partir da ida do pai, tá? Pode acontecer das características serem invertidas ou misturadas? Pode. É raro, tá? Sempre existe algo, se não tiver aborto, né? Sempre existe algo ali como a característica daquele lugar. Mas pode sim, a partir da postura do pai, da mãe, da forma como eles olham os filhos. Então, quando a gente fala em constelação familiar e a gente explica o quanto é importante cada um saber o seu lugar, né? Quando o pai e a mãe podem dizer para o filho, já desde pequenininho, você é o meu primeiro, você é o mais velho, você é o nosso filho, nós somos os pais. Quando chega o segundo, explicar que o segundo filho não está tirando o lugar do primeiro. Então, quando tudo isso, esse lugar é respeitado dentro da família, isso tende, né, a ser mais leve. Inverter as características vai depender da postura dos pais. Então, assim, quando a primeira filha, né, é uma mulher, pode sim, e o segundo é um homem, pode inverter essas características, até pelo valor, né, que o masculino tem como o mais importante e a menina a mais frágil. Então, pode acontecer de inverter essas características. Se o primogênito, né, se a primeira é uma menina e o segundo é um menino, isso pode inverter. Hoje é totalmente insegura, não consegue trabalhar, sempre acontece alguma coisa que a faz parar para ajudar em casa, algum problema. Eu acho que eu não peguei o início dessa pergunta. Vamos ver se eu consigo. Acho que separou aí.
Bom, o que eu li aqui na pergunta é que hoje alguém aí é totalmente insegura, não consegue trabalhar, sempre acontece alguma coisa que a faz parar para ajudar em casa, aparece algum problema. Então, eu não entendi o resto da pergunta, talvez seja uma filha caçula, né? Isso pode acontecer, dela não conseguir seguir adiante. Tem mais uma coisinha até que eu queria falar, tem uma outra pergunta. Tenho 9 irmãos, todos moram em Pernambuco, só eu moro em São Paulo. Não consigo viver perto deles por ter sido abusada por eles com 8 anos de idade. Não tenho nenhum sentimento por eles. Nesse caso aí, quando a constelação enxerga isso que você está trazendo, o fato de assédio, de abuso, a gente entende que existe algo que não é a relação do lugar, né, como irmãos. Existe algum desequilíbrio, tá? Que pode sim estar passando de geração a geração, e isso acabou trazendo essa dificuldade que você viveu. Então, ali a gente não está olhando só o seu lugar na família, mas a necessidade de olhar de onde vem essa cobrança sistêmica, esse desequilíbrio, né? Com relação à parte sexual, que culminou, né, no fato de você ter sido abusada. O que eu diria para você é sobre a urgência de você olhar para isso, não com o objetivo de você dizer, olha, a partir de agora eu vou amar todos eles, mas sim com o objetivo de você reconhecer que você tem uma vida e que você pode sim ter sucesso e que você pode sentir que você faz parte, que tem um pai, que tem uma mãe, independente dos fatos, sabe? Para compreender, porque não é, né, normal isso acontecer, tá? Então, se existe esse desequilíbrio, existe uma cobrança. E quando eu trago aqui a necessidade de olhar para isso, é olhar pela sua dor, tá? Por tudo isso que você carrega, que te magoou, com certeza, e que você está vivendo, e saber que essa dificuldade pode sim continuar em gerações posteriores. Então, olhar para isso é algo libertador para você poder se sentir feliz e para trazer a cura desse sistema, tá? Eu posso até trazer um exemplo disso, né? Então, quando existe um desequilíbrio lá atrás, nessa parte sexual, né? Então, casos de estupro lá atrás, e que a gente sabe que lá em gerações bem lá atrás isso acontecia, isso pode ainda estar se processando no seu sistema. Então, seria muito bom para você, seria muito bom para o seu sistema poder liberar tudo isso, tá bom? Mais uma outra pergunta. Minha mãe teve gêmeos e faleceram com menos de 1 ano. Depois teve mais 4 filhas. Sou a 2ª filha ou a 4ª. Então você é a 4ª. Respeitando o lugar das filhas gêmeas, né, que faleceram, você é a 4ª filha. Como 4ª filha, dentro disso que a gente está falando, você vai carregar particularidades, né? Você vai carregar tudo aquilo que vem com o primeiro filho, que vai ser o conservador, que vai ser aquele que vai estar para, enfim, carregar os valores da família, que vai ser aquele que carrega em si uma responsabilidade de gerar resultados, tudo isso, né, você carrega como 4ª, que é semelhante à situação da primeira, porque foram 2 que não viveram aí, né, e você vem depois. Então, é uma coisa legal para se olhar também, porque quando existe o fato da tua mãe
ter perdido essas duas filhas é algo que precisaria entender sistemicamente para que isso também não precise acontecer novamente. Qual é a cobrança que fez com que essas filhas fossem embora, tá? Então é algo que a gente pode olhar também. Mais uma pergunta: como é a 7ª filha depois de 2 filhos falecidos no parto? Bom, muitos desafios podem acontecer aí, né, gente? 2 filhos falecidos no parto, isso pode gerar, sim, uma culpa. Não sei, né? É desafiante até eu trazer isso para você aqui, mas pode gerar uma culpa por estar vivendo depois que 2 não conseguiram viver. Quando a gente olha sistemicamente, a gente também entende que houve algo que tirou, né, que fez com que isso, que colaborou para que isso acontecesse. E isso são os desequilíbrios que existem lá no sistema. É possível que seja algo que vem lá do sistema da sua mãe, alguma cobrança. Então, a única forma da gente dizer com certeza como é possível liberar uma dor que você pode vir a carregar e até uma sensação de não merecimento, e isso te impede de obter resultados na vida, fraqueza, isso normalmente pode acontecer também, como se você não tivesse forças para viver. Enfim, cada caso é um caso, mas é possível a gente olhar para isso mesmo. Se você puder, responde aí pra gente se você se identifica com isso. Então, é como se fosse uma falta de energia, falta de desejo de viver, de se realizar, essa sensação de não merecimento, tudo isso pode estar conectado a essa situação dos 2 que faleceram antes de você. O importante é dar o lugar para eles, né? Reconhecer esse destino e liberar o que levou a isso, tá bom? A outra pergunta: quando isso, 2 mais velhos, não estou entendendo a pergunta, a terceira fica mandona, achando que pode fazer qualquer coisa. Vou aproveitar para trazer mais uma coisinha que eu ainda não tinha falado, tá? O terceiro filho, né? Então, isso que ela tá trazendo aí, normalmente ele é o que fica mais tempo em casa, né? Então, assim, os 2 mais velhos, pela ordem aí, normalmente o que acontece é desses 2 mais velhos casarem primeiro, irem ou casarem ou sair de casa, enfim, sair da casa dos pais. E aí, o terceiro filho, né, sendo o caçula, se não tiver o quarto e o quinto, é aquele que vai ficar com uma tarefa de cuidar dos pais. Não que isso seja verbalizado, pode ser sim verbalizado, né? Mas é como se naturalmente, a partir da saída daqueles 2 irmãos, ou seja, já estão adultos, já foram cuidar da sua vida, os pais já estão mais velhos, e esse terceiro filho, caçula, está dentro de casa. Então é como se sobrasse para ele uma responsabilidade de olhar pelos pais, e que nem sempre é um desejo dele de assumir. Então, como já tinha lá aquela visão que vem desde a infância de que os irmãos mais velhos são mais unidos, conseguem ir para resultados na vida, conseguem brincar juntos, conseguem se sentir mais autônomos, digamos, e esse que chegou depois é sempre como se visse como um intruso na relação daqueles 2. A partir do momento que esse terceiro filho fica com os pais, pode sim chegar a vir uma revolta no sentido de eles puderam cuidar da vida deles, eles puderam sair e eu não posso, eu estou arcando com um peso que eu não posso carregar. Nem sempre isso é verbalizado, mas sentir, eles sentem. A postura desse terceiro irmão, né, do terceiro filho, quando ele olha os irmãos que já foram embora, é uma postura de cobrança,
tá? A partir do peso que ele sente de estar assumindo uma responsabilidade que muitas vezes esse terceiro irmão ainda está na dependência dos pais, mas a sensação que vem é uma sensação de estar assumindo algo que não pertenceria só a ele, tá? Então isso é bem desafiante. Aí ela tá trazendo aqui que a terceira fica mandona, achando que pode fazer qualquer coisa. Isso pode acontecer pelo peso da responsabilidade que essa terceira filha está carregando se ela está cuidando dos pais. Então é como se ela quisesse dividir aquela responsabilidade com os irmãos mais velhos. E isso a coloca numa posição de mandona, de exigir algo em troca daquilo que ela está carregando. Isso pode acontecer, tá bom? Geralmente falamos que somos em 4. Acho que deve ser com relação a alguma pergunta interior. Como não chegamos a conhecer, dificilmente falamos sobre os irmãos falecidos que não chegamos a conhecer. Então, de verdade, a gente não fala mesmo, né? Normalmente, aquilo que foi doído, evita-se tocar no assunto, até para não doer novamente, né? Então, uma situação que gerou a família a um sofrimento, é como se a gente evitasse falar. Só que esse evitar falar, ele pode sim representar uma exclusão. E isso é desafiante, porque quando existe exclusão, vai existir uma representação. O que é isso? Pode ser que numa geração posterior apareça alguém representando aqueles que faleceram de, sei lá, mais cedo. Representando como eles vão vir a morrer também, ter o mesmo destino? Pode ser que não, mas pode ser que tenha uma depressão, pode ser que tenha uma tristeza profunda, pode ser que não consiga assumir o seu lugar na vida, tá? Porque estão carregando uma representação de alguém que foi excluído. Então, isso pode acontecer numa geração posterior. A gente fala que quando o assunto, mesmo que seja um assunto doloroso, quando ele é falado, reconhecido, o lugar, isso tende a ser aceito, não é uma exclusão. Todos estão olhando para o lugar daquele que se foi, aceitando aquele destino, e aí não existe a necessidade de representação. Bom, gente, deixa eu aproveitar, nós já estamos aqui, já no nosso horário. Queria falar para vocês que eu sou Emília Dancy, para quem tá aí, e que a gente faz um trabalho muito bonito de constelação familiar, e que você que não conhece pode entrar no nosso grupo e assistir gratuitamente, quietinho, lá no seu lar, online, e entender tudo isso que eu tô falando aqui da relação de irmãos, de cobranças sistêmicas, de necessidade de representações. Tudo isso a gente explica, a gente comenta e aparece nas constelações de outras pessoas. Então, se você se colocar para entender um pouquinho mais, você está colocando luz no seu sistema. Você está passando por um processo de autoconhecimento. Se você se coloca para entender aquilo que acontece com você, para saber o porquê daquilo, isso vai te ajudar a evoluir como pessoa, a conquistar resultados positivos. Quando a gente não olha para algo, aquilo vai ter uma necessidade de aparecer novamente no sistema em formas de desarmonias. Então, tudo aquilo que é vivido com dor, com tristeza, mas que precisa ser visto, vai trazer uma cura para o sistema. Se você quer conhecer o nosso trabalho, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que está aí nas nossas redes, pelo nosso link que está na bio, e você pode assistir aos nossos trabalhos de constelação online gratuitamente, ou se você desejar ir lá para assistir um presencial, aonde você vai ter a oportunidade de vivenciar
e entender tudo aquilo que acontece com você. E eu os convido, tá? Então, só para terminar aqui, acho que ela complementou uma pergunta. Pode repetir, porque não entendi em relação ao que aconteceu comigo, em relação ao abuso que sofri até hoje. Sou uma pessoa revoltada. O que devo fazer? Constelação. Passar por um processo de autoconhecimento. Isso vai transformar a sua vida, tá? Não tô falando isso, a gente fala porque a gente sabe a resposta que a constelação traz. Mesmo assim, se você tiver dúvida, você pode entrar no nosso grupo e assistir gratuitamente, ter a oportunidade de entender, tá? Por que é que os nossos desafios, muitas vezes, são tão grandes, né? Gerando muitas vezes sentimentos de tristeza e que impede a pessoa de ser feliz na vida. Então, convido vocês a fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, a entender o nosso processo de integração do ser, aonde a gente olha físico, mental e espiritual, te liberando de vários emaranhados do passado e que te impedem de ser feliz. Eu aguardo por vocês. E até o nosso próximo encontro na semana que vem. Muito obrigada, gente. Até lá.